Requerimento número 4/2020. O vereador que subscreve com o par regimental requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, a formalização de convite ao senhor Dejair Machado, diretor-presidente do SAMAI de Brusque, para comparecer perante esta Casa em reunião plenária ordinária, a fim de discorrer acerca da instalação do reservatório de água do bairro Azambuja. Está em discussão? Vereador Tuta, autor do presente requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz esse requerimento porque chega muita informação, né, vereador Marcos? Eu acho a todos vereador, não só a gente. E às vezes, não é todo mundo que vai ficar também ligando para o diretor-presidente, lá todo mundo para falar toda a vida a mesma coisa, e é uma coisa que está se ventilando aí nas redes sociais, e que de repente tem muitas informações que, enfim, são atravessadas, enfim. Então acho que seria importante a vinda do diretor-presidente, porque daí as pessoas que querem saber alguma informação sobre aquela questão, e o vereador Marcos, há assim, um tremor, né, muito visível em umas famílias que estão ali na parte de baixo, ali, inclusive eu cheguei na casa ali, de uma senhora, não aquela, já logo no começo que fez o primeiro vídeo, mas aonde, pelo lado da Zambuja, que elas não recebe a gente chorando, recebe a gente, né, chorando. Então, a gente como vereador, o que a gente pode fazer é pegar informações e de repente levando. E se tiver, né, o próprio diretor-presidente pode aqui colocar para todos os vereadores, até mesmo para a própria imprensa, né, colocar, esclarecer se realmente, né, é um reservatório de grande porte, né, que é necessário para a cidade, mas também que garanta todas as licenças ou até mesmo RTs, né, de colocação daquele tamanho, daquele reservatório lá em cima, e que possa trazer tranquilidade para os moradores. Né? Então, não só, de repente, podendo tratar desse assunto, pode também, né, Marcos, usar, né, do próprio diretor-presidente, às vezes, alguma esclarecimento que ele possa tá trazendo, né? E daí a gente, de certa forma, pode também dar resposta ou, de repente, ser contemplado, né, com alguma fala, alguma colocação que ele possa vir fazer aqui nesta casa, né, e resolver, então, alguns impasses, né, que nos é cobrado. Até pela questão, muita coisa se vincula nas redes sociais, né, sobre questão até mesmo de algum problema na água, né, às vezes a água turva, alguma situação desse tipo, que a gente sabe que às vezes também tem, quando se faz um reparo na rede, quando a rede se rompe, né, Manico, aquela água é inserida na tubulação, né? Tem também esse problema que é difícil de não acontecer, mas, né, o que as pessoas colocam, até mesmo na região de Dom Joaquim, que eu principalmente fui muito procurado, é pela questão desse problema que está acontecendo na água, que talvez não seja essa questão do rompimento, né, e de ter essa água, desse problema momentâneo que está acontecendo já, né, há algum tempo, e que daí as pessoas nos procuram. Né? Então, a gente sabe que SAMAI vai ser uma autarquia que vai ter que ter investimentos, né, pesados, não só dessa administração, das passadas, mas que também vai ter que ter, né, pela questão que várias cidades hoje pensa-se muito nessa questão. Né? Então, eu acho que seria válido, né, até porque é uma autarquia que de repente pode também sanar colocar também alguns investimentos, por que não? Né? E também a gente poder estar colocando todas essas questões, né? Inclusive sanar essas questões do reservatório lá da Zambuja, que de repente pode esclarecer, ou até então, né, a gente poder dar resposta a essas pessoas que muito nos cobram. Né? Eu, como vereador, fui procurado e fui cobrado. Então, a minha reação como vereador, né, que sempre digo, para isso que fui eleito, para isso que somos pagos, esse é o nosso dever e nossa obrigação. Né? Então, vou fazer, eu acho que o diretor-presidente, Dejair, eu acho que, né, traz todas
as suas colocações ali e a gente pode, de repente, resolver e poder trazer essas explicações para algumas pessoas. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Vereador Marcos Deichmann, do Patriota. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, só contribuindo aqui e parabenizando o vereador Tuta pelo requerimento, né? E eu acho que deveria já ser na terça-feira que vem. Na próxima sessão eu já deveria estar aqui, né, se pronunciando. Inclusive, também fui procurado, vereador Tuta, até porque sou vereador representante do bairro Zambuja ali, né, na qual as famílias moram ali, e que foram até ao Ministério Público, teve denúncia ao Ministério Público devido a essa construção. Né, foram solicitado a Defesa Civil, que se fosse até o local, para verificar. Então a Defesa Civil solicitou ao SAMAI a documentação até o estudo de solo e tudo mais, porque já havia um reservatório no mesmo local. Só que de menor porte, 300 mil litros. 30 mil? Acho que é 300, né? 30 mil litros. Só que era de concreto. Então foi retirado e foi botado um de 50 mil, é isso? 500 mil litros agora. Então era de 30 mil, foi para 500 mil litros, só que é de ferro. E uma das questões que foi levantada, que esse reservatório de 500 mil por ser de ferro, ele é mais leve, então pesa a mesma coisa que o de 30 mil, duvido. Né? De 30 mil para 500 mil, né? Então assim, o vereador Jean até me colocou agora, que o peso, né, dele cheio vai dar 650 toneladas. Que está na beira do barranco, conseguiu colocar, está aqui ó, o tamanho do reservatório, põe a outra foto, a distância do reservatório até o barranco. Então, é preocupante. Com essas chuvas que tem tudo aí, dá para ver que é um barro amarelo, não sei se é estável ou não sei se foi feito estudo. Então, realmente, quem mora lá embaixo tem que estar preocupado mesmo, de 30 mil para 500 mil, né? E se isso desaba lá de cima? Aí onde o cidadão, que eu comentei antes, né, falou que chamou até a Defesa Civil, disse, qualquer coisa a gente vai ter que colocar vocês como área de risco e tem que tirar vocês daqui, mas pô, porque não se foi feito isso daí, é que eu digo, integração dos setores, fazer a viabilidade antes de construir qualquer coisa. E aí está uma situação, mais uma vez, né, que agora temos que aguardar, tudo mais, e as chuvas estão aí. Né, como dizer, não dá para depois culpar São Pedro porque molhou a terra e caiu a caixa ali. Conferindo a parte, vereador Tuta. Obrigado pela parte, vereador Marco. O senhor tem toda a razão. E a questão só da quantidade, né, é que esse reservatório, realmente, ele é um reservatório feito para água, enfim, mas aqui a questão é que a altura dele é que chama a atenção, porque existe reservatório, inclusive na Nova Brasília, né, que ele tem mais espaço, né, terreno, né, mais massa lateral, né, e não é tão alto. Então ali também é região alta, também é região propícia para vento, para temporal, enfim. Então eu acho que a gente tem que ter uma resposta técnica para essa situação. Seria isso. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Tuta, e também, né, já salientando aqui que a visita poderia até trazer nessas respostas técnicas, já com a documentação, com cópia para todos os vereadores, para que a gente possa ter a certeza de que aquele local é adequado mesmo, né, para que possa dar segurança a essas famílias. Então, tem até a questão do morador ali, né, que mora embaixo do reservatório, né, o Gerson mora na Rua Zambuja ali embaixo, mas tem o Pedro, eu acho que é o Pedro Paulo, né, que mora do lado da caixa. Então, o muro dele, segundo ele, já começou a ceder, né, mas segundo o Samar falou, o muro cedeu porque não tem saída de água pelo muro. Então, assim, né, quem está certo, quem está errado? Então, tem que verificar, né, fazer esses estudos, trazer aqui, não adianta dizer que um está certo, o outro está errado, e daqui a pouco aquilo cai, aí ninguém mais está errado. Foi culpa do São Pedro que mandou chuva, molhou a terra, ficou mole e aquilo caiu lá de cima. Né, então, eu espero que o senhor presidente que se convoque realmente, né, o diretor-presidente, para que possa estar nessa casa aqui trazendo essas explicações, tanto para nós vereadores que somos cobrados e também para as famílias que realmente estão, entre aspas, até então em zona de risco, né, devido à falta de resposta. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Paulinho Sestrem. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadora, quem nos acompanha ainda na galeria da casa.
né, o pessoal da AMA hoje que veio aqui prestigiar também a Câmara e também, principalmente a Guédira. Senhor presidente, eu venho reforçar mais uma vez o pedido do vereador Tuta, o requerimento, e do vereador Marcos, que seja feito o mais rápido possível, se for possível, né, essa possibilidade do presidente, diretor do SAMAI estar por aqui. Quero relatar também, o vereador Marcos já fez essa cobrança, que eu acho importantíssimo ele poder estar vindo aqui esclarecer algumas situações. Por exemplo, o loteamento de Cirurgia Verde é um exemplo clássico daquela falta de interação, né? Os moradores lá têm um grupo, a qual todos os fins de semana não chega água até ali. Em frente ao loteamento tem o loteamento Próspero Cadore, e eu acho que não foi nem essa gestão agora que autorizou aquele loteamento. Porém, lá, um monte de casa geminada, mais de 600 lotes lá, deve ter, né, naquele local, fora o que ainda não foi construído, é com certeza um agravante que não vai chegar água nos fundos do loteamento de Cirurgia Verde. Vai piorar a situação. Nós já fizemos aqui requerimentos, então eu venho aqui reforçar essa situação, porque a população está sofrendo. Diga-se de passagem, eu entrei em contato com o diretor-presidente esse fim de semana solicitando um caminhão de água lá. Ele falou que ia mandar no domingo de manhã, né, porque a situação realmente lá está lamentável. O vereador Marcos já cobrou também, tem conhecidos lá. Então, nós precisamos de uma ação do SAMAI e que o presidente possa vir aqui falar como está a ETA lá na Limeira, que ele falou que ia ser uma segunda construção da segunda ETA na Limeira, e se realmente aquela população lá do loteamento de Cirurgia Verde, a qual lá a gente mora também, realmente tem essa possibilidade de atender aquela população, porque a pior cobrança que tem é o seguinte: se paga o valor da água todos os meses, mas não se recebe a água conforme se paga. Concedo a parte ao vereador Obrigado, Marcos. vereador Paulinho. Com certeza a reclamação é constante, né, naquela área da Limeira lá, pela falta de água. Já conversei até com o diretor-presidente, seria instalado, né, um reservatório, né, novo lá, mas até então acho que não foi feito. E só reitero também a questão, até ao senhor presidente, para que quando ele viesse pronunciar, que se dê espaço, que não é de costume, para que a gente possa também formular algumas perguntas, até relacionadas, para que ele possa estar dando resposta. No dia que ele estiver, que a gente possa ter o tempo de questioná-lo também a dessas situações. Obrigado. Obrigado, vereador. Né? E só para relembrar, realmente, o que foi falado aqui hoje, é muito importante o SAMAI nesse grupo, né? Porque o SAMAI é o órgão hoje, o que a gente mais necessita hoje na cidade é água. Então, hoje nós temos vários problemas em Dom Joaquim, a Cristalina, a Cedrinha, a Tomás Coelho, a Limeira, enfim. E realmente o SAMAI é um dos órgãos mais importantes da administração pública para estar nessa consulta de viabilidade, no início, se vai ter essa possibilidade. E quem sabe aqui, como foi falado pelo vereador João, pelo vereador Marcos, a importância de se cobrar também de quem vai fazer o loteamento lá. Pô, não tem possibilidade de chegar água até aqui para 300 famílias, 400 famílias. Então, tu tem que ajudar o poder público também e investir aqui no reservatório nesse local, para a gente poder ter essa oportunidade de quê? De saber que o empreendimento ali vai sustentar e vai dar conta daquela população que está ali e dos seus arredores, que é o estudo de impacto e de vizinhança, né, naquele local. Tanto de mobilidade, que a gente já falou aqui algumas vezes, também como o de água, para garantir a qualidade de vida para a nossa população. Então, realmente, o que a gente vem pedir aqui hoje é planejamento. A gente sabe que agora está no último ano da gestão, não é fácil agora se organizar para isso, mas que a gente possa aqui, né, todos os vereadores, e a gente sabe que estamos num pleito eleitoral aí já em outubro, que todos possam pensar nisso, independentemente de quem vai assumir, quem vai se reeleger, para que a gente possa ter, na próxima legislatura, quem tiver aqui ou não, um discurso diferente, dizendo que agora a cidade se planejou, agora nós temos a possibilidade de ter essa fiscalização, inclusive, para garantir o bem-estar da nossa população. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Jean Pirola. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, na fala do Paulinho, tem que mudar o requerimento. Então, já vou pedir para o Tuta mudar o requerimento, porque o requerimento é objetivo para falar do reservatório da Zambuja única e exclusivamente. Então, se esse requerimento for dessa forma, nós não vamos poder abrir perguntas para outros assuntos. Então, que se já refaça o requerimento lá, ó. Para comparecer perante a casa em reunião plenária, a fim de discorrer acerca da instalação do reservatório de água no bairro Zambuja. Só. Então, a gente, para cobrar outras informações, o presidente vir até aqui sem outras informações, aí a gente vai estar até dando um tiro na água, porque ele pode chegar aqui e não ter as informações técnicas, eu digo, né? Esse questionamento. Então, Tuta, eu peço que tu possa colocar no próprio requerimento, como tu és o autor,
e outros assuntos. Pronto, já resolve o problema. Concedo a parte. Obrigado pela parte, vereador. Não, realmente, né, se o requerimento foi específico, né, é o que foi feito naquele momento e tem mais algumas indagações de alguns vereadores, então pode ser feito então numa outra situação, para também não fugir muito do, né, mesmo porque eu acho que ninguém é contra aqui ampliação e, né, de reservatório, porque a gente está vendo que é necessário, né, só é a questão que se tomou uma proporção sobre como está sendo construído, né, que daí a gente precisa talvez de alguns esclarecimentos. Mas então eu acho que talvez fica esse requerimento, né, específico, resolve essa situação, depois a gente talvez pode reformular um outro para tirar mais algumas dúvidas. Seria isso, muito obrigado, vereador. Tuta, se me permite, presidente, eu até acho que o nosso regimento ele permite a modificação ou acrescentar no mesmo ofício, porque o plenário é soberano não... Isso vem do autor do requerimento, né? Se o autor não quiser fazer, ele pode fazer, se ele quiser. Se ele não quiser fazer, fica especificamente. E ele virá aqui para falar especificamente sobre o reservatório de Azambuja, que, claro, nós não vamos permitir nenhuma pergunta fora do tema. Eu só pergunto isso porque eu concordo, Paulinho, com a tua preocupação, tá? Porque realmente tem vários outros assuntos que a gente pode perguntar, tirar dúvidas, né? E como o requerimento está específico, daqui a pouco nós vamos estar ferindo o nosso próprio regimento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Agradecendo a sugestão do vereador Jean, realmente tem razão, e Vossa Excelência também pela, né, a sensibilidade. Eu gostaria então que colocasse, discorrendo de alguns assuntos relacionados, de repente, à qualidade da água, a falta de água em alguns bairros, ou até mesmo discorrer sobre alguns assuntos, sobre liberação de loteamentos futuros, enfim, talvez como procede então a autarquia, né? Seria isso, muito obrigado, senhor presidente. Está deferido, então, vereador. Essa presidência defere. Ok, presidente. Então, continua a palavra, vereador. Voltando ao assunto, eu estive lá, vereador Marcos, no local, os moradores me chamaram num dia que a imprensa também foi até lá, e realmente o local, assim, a primeiro modo, quando você olha, ele assusta bastante, porque é um reservatório bem alto, ele fica próximo ao barranco, não fica próximo àquele muro que caiu, porque o muro fica mais retirado. Ele não talvez o muro possa ter caído com o trepidar das máquinas, alguma coisa, né? Eu não vi aquele dia que foi por causa do reservatório em si, né? Mas a gente sabe dos que os moradores nos procuraram, o Gerson Quiniz, o Paulinho, o Paulo lá o Pedro Paulo da rádio, eles nos procuraram, outras pessoas ali da Zambuja também nos procuraram. Eu fui até o presidente do SAMAI, conversei com ele, né? Na verdade, o SAMAI hoje se baseia no estudo técnico de uma empresa terceirizada que foi a responsável pela obra, né? Então não é qualquer empresa, é uma empresa realmente técnica, é uma empresa que tem responsabilidade tanto pela construção quanto instalação, né? Eu não vou aqui aceitar que o SAMAI seria irresponsável de liberar a instalação de alguma coisa que possa trazer em risco as pessoas. Mas eu concordo que nós temos que ter todos os estudos técnicos, temos que ter todas as avaliações, temos que ter realmente uma segurança para aqueles moradores ali ao redor. Até o Banana estava lá naquele dia, nós cobramos esses questionamentos para o pessoal da Defesa Civil que estava lá. Estamos aguardando ainda o laudo, né, Banana? Que eles ficaram de encaminhar para a Câmara de Vereadores aqui uma cópia. Eu não sei se esse laudo já está pronto, até por tudo que aconteceu na cidade esse final de semana, essa semana passada, talvez não deu tempo de eles terminarem esse laudo, né? A única informação que nós tivemos é que realmente o reservatório ele não seria utilizado já, em detrimento a um pedido da própria Defesa Civil para que se fizesse todos os estudos para daí sim colocar em funcionamento. Então já é uma segurança para todos lá essa questão, que ele não está cheio, né? Mas eu tenho certeza que o presidente SAMAI vai vir aqui responder todas as perguntas, todos os questionamentos, e agora com essa intervenção do Tuta, que possa responder outros assuntos também, para que a gente até não venha ferir o nosso regimento interno. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Queca. Boa noite a todos, senhor presidente. Eu também estive lá olhando, sexta-feira eu estive aqui à tarde com o Cristiano, a gente ligou para o SAMAI, pediu informações, ligou para o DGI, também pediu informações.
todos eles foram, aceitaram bem e deram as informações corretas. E quando, na verdade, a gente ligou para o... Como é que é o nome do... o Carlos Alexandre, né, Reis, né? Ele se negou a dar informações, né, só através de um ofício. Aí eu fui lá pessoalmente, e quando eu cheguei lá, e para falar com ele, aí ele disse que ontem, né, ou hoje, então viria um geólogo, que eles contrataram um geólogo, para fazer o estudo lá do terreno, para ver a situação lá desse terreno. Então, e assim que tivesse pronto, então ele iria encaminhar aqui para essa casa. Então a gente está esperando, possivelmente ele deve mandar amanhã ou depois para cá para poder dar um posicionamento para os moradores. Mas é como o Marcos falou, né? Agora vem o laudo, de repente vai ter que... a Defesa Civil vai tirar os moradores por causa de uma coisa que possivelmente foi construída irregular. Uma parte... Obrigado, vereador Queca. Agora... Foi... Obrigado pela parte. Aí, inclusive, eu acho que até o diretor da Defesa Civil, de repente, poderia encaminhar, junto, né, já com até o próprio DGI, poderia trazer o laudo, ou o próprio diretor da Defesa Civil também vir aqui e colocar para deixar a população mais tranquila. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes.